tema dessa mensagem de hoje é: você tem vista ou visão? Você que está em casa, você tem vista ou visão? É importante você perceber isso hoje, porque a maneira como você tem andado vai definir os seus resultados. E é importante que você ande de maneira que tenha grandes resultados. Afinal de contas, temos que viver, temos que passar esse tempo aqui, então que seja um tempo de vitória. Quem quer viver derrotado nesse lugar, nesse tempo que se chama hoje? Nós queremos viver vitoriosos, mas para que nós possamos viver vitoriosos, precisamos ter visão. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos ver se o pessoal está alinhado aí. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Glória ao Senhor. Como é bom estarmos no ambiente da presença de Deus. Como é bom estarmos no ambiente onde onde podemos ouvir as folhas da Bíblia sendo passadas. Glória a Deus, amém? E diz o seguinte: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Pai, que o Senhor nos conceda aqui a revelação da Tua palavra, e que o Senhor fale nessa noite aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Apesar de ser uma mensagem, é um só Espírito, e são várias lutas, e que o Senhor fale de acordo com a luta de cada um dos nossos irmãos, para que todos possam ter visão, e que o Senhor seja glorificado, e que seja a Tua presença manifesta nesse lugar, e também nos lares que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu começo essa mensagem te perguntando: é possível enxergar com os olhos fechados? Quantos creem que é possível enxergar com os olhos fechados? Aleluia. Alguns creem e outros estão na dúvida se é possível enxergar com os olhos fechados. Enxergar e ver é a mesma coisa? Enxergar e ver são situações diferentes. E eu quero mostrar para vocês agora uma imagem. A primeira imagem está ok? Pessoal da mídia, por gentileza, solta a primeira imagem. O que você está enxergando aí? O pastor já foi direto. O que você está enxergando? Quem mais? Quem tem mais coragem de falar aqui nesse auditório? O que você está enxergando? Um touro. Quantos viram um touro aí? Glória a Deus. Quem não viu o touro, viu o quê? Meu Pai, aleluia. É aquele momento que diz na Bíblia assim: Deus pergunta para a pessoa: o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Não, você viu certo. O que você está vendo? Eu vi um touro. Não, você viu certo. Está tudo bem, está tudo certo. Agora mostra a próxima imagem, por favor. O que você está enxergando agora? Fora quem viu um touro de cabeça para baixo. Tudo bem, ok. Um touro de cabeça para baixo. Mas além do touro de cabeça para baixo, alguém viu mais alguma coisa? Um robô, interessante. Eu tive em outro culto, alguém viu um rato. Eu falei: uau! Eu não enxerguei esse rato, mas amém, irmã. Eu vou até ficar quieto. De manhã alguém enxergou uma antena de TV. Olha aí, alguém viu uma antena de TV. Mas aqui no gabarito oficial quantos enxergaram um robô aí? Aleluias. E o que esse robô está fazendo? Lendo a Bíblia. Porque se ele era crente, ele estava lendo a Bíblia, né? Ele podia ser universitário, estava estudando também, mas aí, como nós todos somos crentes, então ele estava lendo a Bíblia. E é interessante essa percepção. Nós estamos enxergando, mas precisamos ter visão. E a visão diz respeito a propósito, diz respeito a significado. Nosso pastor que trouxe essa imagem, e compartilhou comigo, e ele falou dessa parte: tem um touro, mas de cabeça para baixo, fica um robô lendo a Bíblia. Eu falei: uau, pastor, interessante. Mas você entendeu? Eu falei: entendi, pastor, entendi. Aí hoje de manhã ele me ligou e falou comigo sobre isso de novo. Mas você entendeu o que quer dizer? Eu falei: eu acho que eu entendi. Aí ele veio falar muito interessante. Estou tentando reproduzir o que ele disse, mas é interessante pensar sobre isso. O robô fala de tecnologia e o livro aberto fala da palavra de Deus. A compreensão que nós temos é de que toda a ciência, ela vem de fato do nosso Deus, do nosso Senhor, e todo conhecimento e toda a capacidade. Deus nos deu a capacidade de usar o intelecto, o raciocínio,
mas Ele é o detentor de todo conhecimento, de toda a sabedoria e de todo o poder. Então, nesse contexto, até a tecnologia, ela se dobra à vontade de Deus. E isso é tão real que nós estamos agora aqui com você presencialmente, mas nós estamos aí com você na sua casa, falando com você através da tecnologia em outras nações e outras cidades. Quando se alegram com o Senhor? Porque Ele é bom. Só o Senhor é bom. E o que nós temos são ferramentas para a propagação do reino de Deus. Então nós entendemos, queridos, que o ver é algo do natural. A vista é algo limitado ao campo dos olhos. Agora, quando nós estamos pensando em enxergar, quando nós estamos pensando em visão, então nós estamos falando de algo muito maior. E Deus te chamou para andar por visão e não por vista. Vista é algo que Deus te deu e é abençoador, mas Deus quer ir além na sua vida. E Ele quer te conduzir a andar por visão. E é interessante que nós perguntamos aqui se é possível enxergar de olhos fechados. E eu lembro que foi feito um experimento científico onde eles queriam entender a questão da percepção da imagem pelos cegos. E é estranho falar sobre isso, porque eles estavam entendendo que seria possível o cego perceber imagens. Então fizeram uma experiência científica e pegaram alguém com deficiência visual, colocaram diante de outra pessoa e o teste em si era esse deficiente visual falar qual era a expressão da pessoa que estava à sua frente, sendo que ele não enxergava. E a questão toda é que foi feito o experimento, iam pessoas sorrindo, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas com raiva, e em mais de 80% das vezes que foi feito o experimento, em mais de 80% das vezes, a pessoa cega soube dizer qual era a expressão da pessoa que estava à sua frente. Então foi se entendendo que de fato existe uma parte do nosso cérebro atrás do globo ocular, e essa parte do nosso cérebro é a parte que interpreta as imagens. Então foi possível entender que de alguma forma, mesmo quando alguém perde a visão natural, é possível que o cérebro perceba a realidade das imagens. Agora, interessante, é um fato que a ciência está descobrindo que o cérebro, ele não faz diferença entre o real e o imaginário. As imagens que você enxerga aqui nesse plano físico com os teus olhos e as imagens que são geradas na tua mente, na tua imaginação, para o nosso cérebro, elas têm a compreensão de verdade. A palavra de Deus diz assim: assim como um homem imagina na sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Agora é interessante que Jesus disse também o seguinte: olha, se alguém olhar para outra pessoa com um pensamento impuro, ele já pecou no seu coração. Ou se alguém não matou, mas odiar uma outra pessoa, então ele já matou no seu coração. E é interessante que Jesus vai confirmando a ideia de que as imagens geradas dentro de nós, os desejos gerados dentro de nós, eles têm um aspecto de verdade e eles têm um aspecto de realidade. E a questão é como nós vamos nos mover com base nessas verdades. Eu quero compartilhar com vocês essa história, onde Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos. Glória a Deus por isso. E nós vamos voltar um pouquinho lá no verso 8. E nós vamos entender essa história de 2 Reis, verso 6, a partir do verso 8. E entender como Deus quer nos conduzir nas nossas vidas. E entender se estamos por vista ou estamos por visão. Diz lá no verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Interessante, havia ali um desafio contra o povo de Deus, havia uma estratégia de guerra e queriam destruir o povo de Deus. E é interessante, o primeiro aprendizado que eu tenho nesse momento da palavra é que talvez no teu cenário da tua vida agora exista um desafio, talvez situações estejam se levantando contra a sua vida, situações reais, pessoas reais, ou situações que são os problemas financeiros, as crises, esse momento de pandemia, e parece que tudo virou do avesso, parece que o cenário está contra você, mas é o momento de nós termos visão. E o que eu quero te falar primeiro é que a visão de Deus, ela quer desviar você dos maus caminhos. Deus quer tirar você dos maus caminhos. Olha só como isso acontece na palavra. No verso 9 diz assim: mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus
Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. E é interessante entender que aquele rei, ele ouvia a voz do Senhor, ele ouvia a direção que vinha do profeta, ele ouvia a orientação de Deus. E é interessante por que isso? Porque muitas vezes não interpretamos a orientação de Deus como proteção. E muitas vezes a compreensão que nós temos é que a orientação de Deus para nós, ela vem para nos privar de um prazer, nos privar de uma liberdade, de um futuro, de um sucesso. É aquele momento onde você diz, não, agora é o momento, uma empresa vai arrebentar, vai dar tudo certo, mas alguém inspirado por Deus fala, não, calma, não é por aí. Ou é aquele momento muito interessante, eu lembrei disso hoje de manhã, é aquele momento em que você está congregando, está solteiro, e você quer casar, uau, aleluia. Casar na presença de Deus é maravilhoso. Casar sem Deus é bem complicado, mas casar em Deus é maravilhoso. E de repente você está buscando uma pessoa, e você vem num culto tão especial como esse, e de repente você olha para o lado, você jovem, e olha para o lado, Senhor, envia aquele varão. Aí você olha para o lado assim, e de repente tem alguém alto, forte, 1,80 m, olhos azuis, com aquela expressão de alguém assim, cheio da unção e da graça de Deus. Aí a irmã começa a orar, tem que ser de Deus, tem que ser de Deus. Ela não está nem perguntando mais, Senhor, será que é de Deus? Ela já tem certeza, por quê? Porque ela está andando por vista, e ela tem certeza que é de Deus. Se não for, ela vai tentar convencer a Deus de que é Deus. Deus, você não está entendendo, isso aqui foi o Senhor que mandou, que você nem lembra mais, mas foi o Senhor. Só que depois casa. Aí depois que casa, algo mudou. Aí diz, isso foi o inimigo que plantou essa tentação, e eu caí. Da mesma forma, ao contrário. E às vezes o contrário é mais fácil, porque muitas vezes o homem ele é capturado pela visão. É verdade, testificou. A palavra profética é assim. E às vezes não precisa nem ser tudo isso, né? Louro, olhos azuis e tal. Mas de repente, você vê uma jovem tão singela, tão delicada. Mas depois que casa, você se pergunta, de onde veio tanta violência? E você vai descobrindo a verdade, porque você estava por vista e não por visão. Tem homem que derruba gigante, querido. Tem mulher que derruba gigante. É um negócio extraordinário. Mas Deus quer te livrar dos maus caminhos. Só que às vezes nós interpretamos que Deus quer nos privar dos prazeres. E a ideia é que Deus quer nos conceder segurança. E isso é um aspecto da paternidade de Deus. Deus, como teu pai, Ele quer te conduzir em segurança. E segurança é seguir a direção do Espírito. Segurança é seguir a visão de Deus. Agora, olha só o que eu aprendo mais. A vista natural, ela te faz pensar que todos estão contra você. Já teve um momento na sua vida que você pensou que todo mundo estava contra você? Eu já tive uma fase assim, e ela se chama adolescência. E foi naquela época que eu imaginava que todo mundo estava contra mim. Eu não estava entendendo que eu estava mudando, eu não estava entendendo que eu estava arrogante, eu não estava entendendo que eu estava prepotente, eu não estava entendendo que eu era mal educado, eu não estava entendendo que eu era desobediente. Mas eu estava achando assim, poxa, todo mundo está brigando comigo, todo mundo está me disciplinando, o que está acontecendo? E eu não entendia nada, e na minha percepção, eu estava andando por vista, na minha percepção, está todo mundo contra mim. Essa era a visão desse rei da Síria. Tem alguém me traindo. Olha só o que ele diz no verso 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E aí respondeu os conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. Muitas vezes nós estamos imaginando, está todo mundo contra mim. Não, Deus está contra mim, tem algo errado. E de fato Deus está falando através de pessoas na sua vida, tentando te trazer luz, tentando te trazer um caminho, ou até Deus está falando diretamente com você no teu espírito, mas você está relutando, e isso pode te trazer prejuízo depois. Agora, outra verdade que eu aprendo nessa passagem, a vista natural, ela te faz pensar que você pode vencer na força do braço. Porque quem tem uma visão natural, eu estou bem, eu sou forte, eu sou jovem, eu posso trabalhar, eu tenho boas ideias, eu sou inteligente, eu sou extraordinário, não sei como é que você se vê.
Mas a questão é que muitas vezes nós olhamos para a nossa capacidade natural e imaginamos, eu posso vencer. E foi isso que o rei da Síria estava pensando. Olha só o que diz lá no verso 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Muitas vezes nós pensamos que podemos vencer os desafios da vida com a nossa capacidade natural. E era isso que esse rei estava imaginando. Ele imaginava, não, é apenas um profeta e o seu servo, são apenas 2 homens de Deus. Eu vou contra eles com carros e cavalos, eu vou contra eles com um grande exército, eu vou acabar com esses profetas. E muitas vezes se levantam exércitos para tentar acabar com a voz profética, para tentar acabar com aquilo que é a porção de Deus na sua vida. E eu te pergunto nesse momento, como é que está a sua vida hoje? Será que você tem se visto cercado? Será que você tem se visto como alguém que está cercado, seja por inimigos invisíveis, ou você pensa que está todo mundo contra você? Será que de alguma forma, talvez, o cenário atual, ele tenta dizer que você vai ser destruído, que você vai ser dizimado, que a tua família não vai resistir, que os teus negócios não vão suportar? A questão é que você precisa ter uma compreensão de que essa vitória que essa batalha que você está trilhando agora, ela não será vencida na força do teu braço, ela não será vencida na tua inteligência, na tua sabedoria, ou na tua beleza, ou na tua capacidade física. É preciso que você tenha uma visão do alto, para ter as vitórias do alto, para ter vitórias plenas e eternas. É preciso acessar aquele que venceu eternamente. É preciso acessar Jesus. É preciso tomar posse da fé que Deus quer liberar na sua vida. Agora, olha só, interessante. Ali era o rei da Síria, alguém que de fato não tinha uma conexão com Deus, mas teve alguém da igreja aqui na história, que também estava com uma visão limitada, que estava com uma vista. Porque a gente pensa assim, não, é quem não vem na igreja ou quem vem na igreja. É o rei da Síria ou é o discípulo do profeta? E olha só o que o discípulo do profeta fez aqui no verso 15. O que eu aprendo com ele? O discípulo do profeta, ele me ensina que a vista natural, ela pode te levar ao desespero. Olha só o que ele disse aqui. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E eu estava falando que ele levantou bem cedo para assistir a nossa live Agosto de Sabedoria, que você é convidado para assistir 6 horas da manhã, ok? O nosso pastor Fábio. E ele levantou cedo de manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então aí você vê a visão de um crente desesperado, ou desfalecendo, ou quase morrendo, dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você já teve um momento assim? Eu vou confessar, eu já tive vários. E eu vou te falar, vão existir vários momentos na sua vida onde você vai, em algum momento, talvez estar pela vista e não pela visão, e vai fazer essa pergunta: meu Deus, o que eu faço agora? Meu Deus, o que eu faço agora em relação ao casamento? O que eu faço agora em relação aos negócios, à empresa? O que eu faço agora em relação ao meu filho? O que eu faço agora da minha vida? E há momentos em que a gente tem somente a vista, não tem a visão, e essa era a situação desse servo de Deus. Ele era crente, ele ia na igreja, ele era discípulo, ele via milagres, mas ele estava sem saber o que fazer. E muitas vezes, por que eu estou te falando isso? Porque quem começa numa caminhada de fé, às vezes se preocupa em manter a sua posição de fé diante dos demais. Mas uma posição de fé, ela não é para ser mantida diante das pessoas. Uma posição de fé é para ser mantida diante de Deus. E quando nós mantemos a posição de fé diante de Deus, as pessoas vão pensar tantas coisas, mas não importa, porque o que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Se você guarda a sua fé, se você guarda o seu coração. Agora, aqui a gente começa a mudar essa história, porque eu aprendo também nessa passagem que a visão de Deus te dá coragem. Declara assim: a visão de Deus me dá coragem. Olha só que precioso, lá no verso 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Ele disse isso para o discípulo dele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eu acho que o servo pensou assim: não, o profeta surtou agora, não tem ninguém aqui, a cidade está cercada, e o profeta vem e me fala que nós somos mais. Às vezes nós falamos isso no nosso meio: Deus é mais. Não, eu com Deus sou maioria.
mas no momento que a coisa fica feia, e aí? Quando vem o desespero. Eu estava lembrando hoje cedo, falei isso várias vezes, e é algo que marcou minha infância. Eu lembro, quando eu era criança, teve um dia que eu estava com meu pai voltando, eu ia da casa dos meus avós para a nossa casa, íamos caminhando, e eu lembro que nesse caminho tinha um toco de árvore. Eu era pequeno, então um toco, também que eu não sou tão alto, mas amém, e tinha um toco de árvore no caminho, e eu lembro que várias vezes a gente fazia aquele caminho e eu corria na frente do meu pai, e eu pulava e sentava ali, parecia um banco, era um toquinho, parecia um banco, e eu ficava ali sentado, e eu ficava esperando meu pai, até ele chegar perto de mim, e a gente continuava a caminhar. E eu fazia isso várias vezes, e eu lembro que uma certa vez eu fiz isso, sentei ali, e de repente umas crianças, uns meninos estavam ali perto. Quando eu sentei ali, eles me cercaram, e eu me vi cercado. Eu não lembro bem as palavras que passaram na minha cabeça, mas uma certeza eu tive: eu vou apanhar e vai ser agora. E eu já estava aterrorizado. E é interessante esse momento, porque quando nós estamos diante de adversários, talvez isso aconteça com você, quando nós estamos diante de adversários, é comum esquecer que temos um pai. E naquele momento eu esqueci que eu estava com meu pai, eu esqueci que meu pai estava chegando, eu simplesmente olhava para os meus adversários, ou para aqueles que eram meus adversários, porque eu não tinha nada com eles, mas eles queriam me agredir, e eu fiquei desesperado. Já teve um momento na sua vida que você ficou desesperado, ou será que foi só eu? Eu já tive vários momentos em que eu fiquei desesperado, e naquele momento eu esqueci que meu pai estava chegando, e eu estava: meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Mas de repente eu escuto uma voz, e disse bem assim: o que está acontecendo aqui? E naquele momento que aquela voz ecoou, uau, num piscar de olhos os meus inimigos sumiram, e não sobrou nenhum deles. E eu te falo isso nessa noite porque pode ser que agora somos todos adultos, ou pelo menos tentamos ser adultos, vamos amadurecendo com o tempo, e a questão é que em dado momento o desespero vem, os adversários vêm, os inimigos vêm, e talvez você esteja esquecendo quem é o teu pai. E nesse momento que você está esquecendo quem é o teu pai, o Senhor manda te falar e te perguntar, e Ele fala para os teus adversários: o que está acontecendo aqui? É aquele momento que a voz de Deus vem, e quando você escuta a voz do Senhor, você lembra que você é filho, você lembra que você não está sozinho, e que você tem aquele que é poderoso, aquele que vive e reina, aquele que tem o Espírito, aquele que nos conduz em vitória, e Deus nos traz segurança. Esse verso também me lembra outra palavra. O profeta disse assim: não tenha medo. E eu lembro do Novo Testamento, quando Jesus nos ensina que o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe, quando você está diante de um valentão, é normal que você deseje: eu queria ser mais forte que esse valentão. Talvez alguém já tenha sofrido bullying aqui, e tem alguém mais forte que você, e tenta te humilhar, e tenta roubar as coisas de você. E a nossa mentalidade natural, ela tenta nos dizer que para você vencer o inimigo, você tem que ser mais forte do que ele. E você entende que a força tem que ser natural, física, uma arma, uma ação, algo que possa eliminar o teu oponente. Mas Deus, Ele ensina de maneira diferente. Ele diz assim, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, o que dá coragem para nós é o amor. O que dá coragem para nós é entender que Deus nos amou primeiro. A questão é que muitas vezes nós andamos por aí nos auto-reprovando. E muitas vezes o que nós precisamos entender é que, de fato, alguém pagou um preço pelas nossas vidas, alguém ofereceu um sacrifício perfeito. Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou para que você pudesse ser filho. E quando você se torna filho, você recebe o amor de Deus. Pergunta básica que todo mundo sabe a resposta: quantos aqui são filhos de alguém? E a questão é, como você se sente quando seu pai está perto, quando sua mãe está perto ou quando estava perto? Sabe, independente, o tempo passa, mas o amor dos pais permanece. O pai olha para a gente e diz: é lindo. Ninguém acha, mas o pai acha lindo. O pai diz: é inteligente. O pai diz: vai ter sucesso. O pai abraça,
Pai traz segurança, o Pai traz conforto, traz propósito, dá destino, dá direção. E esse é o amor do Pai. Então o que nos dá coragem é o amor de Deus, é o caráter de Deus, é a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus dá coragem. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E a questão aqui que eu estou falando não é para que, já que é assim, então eu vou aprontar, não é isso. Porque Deus está te chamando para um relacionamento de amor. Deus está te chamando para uma resposta de amor. E uma resposta de amor é quando você entende o amor de Deus por você, e você se enche desse amor, e você quer responder em amor a Deus de volta. E aí você vive santidade. Santidade não é simplesmente se abster. Santidade é expressar o amor de Deus em você para Deus. E isso vai transformando as nossas vidas. E aí você vive debaixo de graça. Mas vamos continuar aqui com a nossa história. O que eu aprendo mais? E nós vamos caminhar já para o final dessa mensagem. É Deus quem pode te conceder visão ao meio do desespero. Somente o teu Pai. O Senhor pode te dar visão em meio ao desespero. Olha só, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Agora é interessante, quando a gente chega nesse momento da mensagem, quantos já conheceram esse versículo alguma vez na vida? Carros e cavalos de fogo chegaram ali. O que você pensa que vai acontecer se chegaram carros, cavalos de fogo? É um exército do céu. O que você imagina que vai acontecer a partir de então? Na linguagem nossa, vai ter briga aqui, o negócio vai esquentar. Agora, Deus liberou um exército e o pau vai quebrar. E é interessante, eu também imaginava isso. Toda vez que eu me paro nesse versículo, eu falei, agora o negócio vai ficar feio. Mas Deus, ele tem uma perspectiva diferente. Todo aquele cenário montado, de repente Eliseu faz uma oração diferente. E ele ora, lá no verso 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. O que eu aprendo nesse versículo? É Deus quem pode cegar o inimigo das nossas almas. É Deus que pode cegar os teus adversários. Não estou falando do adversário natural, não quero que os teus inimigos naturais fiquem cegos, amém? Mas existe um inimigo espiritual que tenta te destruir. E ele fala, e Eliseu ora: cega eles. Cega eles. Interessante, porque Eliseu poderia falar qualquer coisa. Eu acho que a expectativa do discípulo de Eliseu era essa. Vamos entender o contexto? Eliseu era alguém que andava com Elias, e Elias era alguém que se movia no meio do fogo. Em duas situações, mandaram tropas de 50 homens contra Elias. E Elias olhou para eles do alto do monte e disse assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Ele fez isso uma vez, caiu fogo do céu e consumiu uma tropa de 50. Depois mandaram mais 50, e ele fez a mesma oração e disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma vocês. E de repente caiu fogo do céu e consumiu aqueles homens. E isso Eliseu estava olhando. E esse discípulo de Eliseu, eu creio que ele estava perto ali, vendo tudo que estava acontecendo. Até o momento do arrebatamento de Elias, diz que veio do céu carruagens de fogo, e elas cercaram Elias, afastando ele de Eliseu. E de repente ele viu Elias subindo ao céu. E o discípulo de Eliseu estava vendo tudo isso. Então, quando o discípulo viu fogo, bom, eu já vi esse negócio de fogo uma vez consumiu 50, outra vez mais 50, depois levou Elias. Rapaz, agora que chegou essa carruagem de fogo, não vai sobrar nada aqui nessa cidade, vai levar todo mundo. Essa era a expectativa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando Deus libera o sobrenatural nas nossas vidas, nós queremos que o sobrenatural de Deus opere na nossa justiça. Mas a nossa justiça não é a justiça do Senhor. A justiça de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E muitas vezes o nosso desejo em Deus é que o oponente seja destruído, é que teu adversário morra, é que de alguma forma as pessoas que te prejudicaram, elas sejam prejudicadas, e você ainda quer usar Deus nessa história. Mas a questão é que Deus, ele tem uma perspectiva diferente. Deus cegou aqueles inimigos. Eu entendo aqui que houve uma revelação, porque de fato, quando Eliseu orou: cega, fere com cegueira, ele estava dizendo: Deus, revela para esse inimigo, revela para esse exército o estado deles. Porque espiritualmente aquele exército estava cego. Espiritualmente eles não enxergavam e nem temiam a Deus. E talvez em algum momento da sua vida você não esteja enxergando saída, você não esteja enxergando direções. E é nesse momento que Deus traz luz, querido, você está espiritualmente cego. E Ele traz consciência
para que você possa, de fato, receber uma visão do alto. Deus estava dizendo para os arameus: a cegueira natural que vocês estão experimentando agora é só um reflexo da cegueira espiritual. Deus queria que os arameus enxergassem algo. Olha o que eu aprendo, e essa frase também me marcou: quem tem visão pode levar seus adversários ao lugar certo. Quem tem visão pode levar seus adversários ao lugar certo. Talvez seja até desafiador ouvir essas frases, porque nós somos naturais. E naturalmente podemos querer vingança, naturalmente queremos justiça, mas a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Deus tem um propósito maior para os teus adversários. Essa conversa está ficando um pouco desconfortável, falando de inimigo, adversário. Ainda Deus tem um propósito para eles, mas Deus tem um propósito para você primeiro, amém? Glória a Deus. E a questão é que quem tem visão pode levar seus adversários para o lugar certo. Verso 19 diz assim: Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Pensa bem na história. Estava lá um exército que veio para matar Eliseu. De repente o exército fica cego. Aí chega Eliseu e diz para eles assim: olha, eu não sou a pessoa que vocês estão procurando, e esse também não é um lugar. Eles estão cegos, eles não têm como decidir nada. Eles pensam: vamos confiar então, né? Já que está todo mundo cego mesmo, então vamos. E esse momento eu lembro das pessoas que você convida para estar aqui. Aquele momento, às vezes, de pessoas que até fizeram algo errado contra você, mas de repente você para e diz para elas assim: olha, eu não sou a pessoa que você está procurando, e esse lugar aqui não é o lugar certo, mas eu vou te levar num lugar muito bom. Eu vou te levar ali numa igreja que eu vou te levar numa cela, eu vou te levar num lugar especial, e você vai ver, e você vai encontrar quem você está procurando. Os inimigos nem sabiam onde estavam, sabe? Tem pessoas perto de você que não sabem nem onde estão, mas tem pessoas que você vai usar, levar ao lugar certo. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Interessante, Eliseu levou essas pessoas. E o que eu aprendo mais? Quem tem visão intercede para que seus adversários naturais vejam como Deus vê. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. O verso 20 de 2 Reis diz: assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. É aquele momento quando você traz um convidado e diz: olha, eu vou te levar num lugar muito legal. Lá tem música, lá tem um pessoal feliz, tem gente bonita. Pensa bem, vamos fazer um checklist aqui. Tem música aqui, pessoal, sim ou não? Tem gente feliz aqui, sim ou não? Agora a parte que tem a ver contigo. Tem gente bonita aqui, sim ou não? Se você não desse um glória a Deus, aleluia. Se você não tiver fé, querido, quem vai ter? Mas de repente o exército cego chegou naquele lugar. E eu penso que eles imaginaram assim: esse profeta enganou a gente. Esse meu amigo me enganou. Ele disse que ia levar num lugar legal, com música, com gente bonita, gente feliz. Eu pensei que era uma festa e me trouxe na igreja. Ele me levou na célula. Mas Deus te trouxe para o lugar certo. Teu amigo te trouxe para o lugar certo. Só você que não sabia disso. O profeta levou os seus inimigos para um território que pertence a Deus. Interessante isso. O profeta levou seus inimigos para um território onde estava o rei de Israel. E aqui começa uma revelação interessante, porque quem tem visão, querido, entenda isso para a sua vida: quem tem visão oferece perdão e misericórdia. Quem tem vista quer justiça, quem tem vista quer matar, quem tem vista quer destruir, mas quem tem visão oferece perdão e misericórdia. Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. E no verso 21 diz assim: quando o rei de Israel os ouviu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e com o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Interessante, Eliseu, aqui ele é usado de maneira profética, falando do evangelho, porque a palavra espada, a espada, ela tem a ver com a palavra de Deus. E o arco, a gente lembra das flechas. Somos como flechas incendiárias na mão do arqueiro valente. Então o arco é aquele que envia. E Eliseu, ele foi esse arco, ele foi enviado aos inimigos com uma palavra. E pela palavra ele trouxe aqueles inimigos para o território de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui?
Eliseu trouxe os seus inimigos para o território de Deus, e quando ele trouxe os inimigos para o território do Senhor, ele disse: não, nós não vamos matar, nós não vamos destruir aqueles que estão chegando, nós não vamos destruir os nossos inimigos, nós vamos oferecer um banquete. Interessante que esse rei aqui, nesse momento, ele assume uma tipologia de Cristo, porque a palavra de Deus diz assim que Jesus veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o havia enviado. E aquele que enviou Jesus disse: monta um banquete. Deus disse: monta um banquete, e o rei de Israel ali montou um banquete. E eu quero te falar que Jesus, ele montou um banquete para mim, um banquete para você. Ele colocou uma mesa, ele preparou uma mesa, e essa mesa ele colocou dois elementos: o sangue e o seu corpo, o vinho e o pão. E é interessante pensar, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus nos amou enquanto nós éramos seus inimigos. E a questão toda é que muitas vezes nós queremos nos ver, de fato somos como o discípulo do profeta, ou nós somos como os profetas, mas em alguns momentos da sua vida talvez você esteja caminhando como aquele exército que era inimigo de Deus, que andava contra Deus e que estava cego, mas de repente você está num momento como esse, onde o Senhor ele te traz luz e Ele oferece para você pão e vinho, Ele oferece um banquete. Quem tem visão responde o mal com o bem. Então, verso 23, o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta ao seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Ele ofereceu restauração, ele ofereceu alimento, suprimento, renovo. O rei naquele banquete está dizendo: eu dou a vida de volta para vocês. E nós temos um rei, o rei de Israel, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele de quem nós éramos inimigos, e Ele está oferecendo a vocês hoje e sempre um banquete eterno, onde você pode se achegar e onde você pode se assentar nessa mesa do banquete, e você pode comer do pão, beber do vinho. O pão fala da carne, fala do corpo, fala do sacrifício entregue pelos nossos pecados. O sangue nos purifica de todos os pecados. Então você tem a oportunidade de enxergar a visão do alto, a melhor visão que nós podemos ter. Quantos querem andar debaixo da visão de Deus? Aleluia. Como obter essa visão? Sabe, uma coisa que muitas vezes nós confundimos isso, mas é importante que você entenda que entender isso faz toda a diferença. Quando nós começamos a caminhar em fé, é natural buscar poder de Deus. Quantos amam o poder de Deus estão aqui? Eu amo o poder de Deus, os dons do Espírito fluir, o Espírito, isso é maravilhoso. Agora é interessante que nós começamos a buscar isso, e buscar revestimento e poder de Deus e unção, entendendo que o poder de Deus vai nos levar a sermos extraordinários. Só que, de fato, o que faz a diferença para cada um de nós não é tanto o poder. O poder existe como expressão de amor. Então, de fato, o que nós precisamos, de fato, buscar com todo o nosso coração é a revelação do amor de Deus. Porque quando nós compreendemos a revelação do amor de Deus, nós temos paz. Sabe o que significa aqueles carros e cavalos de fogo ali naquele lugar? Entenda, aqueles carros e cavalos de fogo não foram usados, eles não mataram, mas o que aquilo gerou? Segurança. Quando você percebe que o exército de Deus está ao teu lado, você se sente seguro. Quando você percebe que Deus está ao teu favor, você se sente seguro. E o que é esse fogo? A palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. E quando nós compreendemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós temos a revelação do Filho, então a Bíblia diz aqui, João 14, verso 8 e 9, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. E Jesus termina essa frase dizendo assim: quem me vê, vê o Pai. Então, quando você começa a contemplar o Senhor, quando você começa a enxergar Jesus, então Jesus te revela o Pai. E quando Ele te revela o Pai, Ele revela que você é filho. É interessante entender isso, porque de fato nós precisamos entender isso também emocionalmente. Sabe, saber racionalmente que Deus é o teu Pai é uma coisa.
Agora, quando você entende isso no campo das suas emoções, e quando você começa a se entregar ao amor de Deus, então você começa a se sentir seguro, então você começa a se sentir capaz, então você começa a se sentir forte, e nesse momento que você se sente forte, quem é forte não precisa de poder, aleluia. Quem é forte não precisa de poder. Quem é forte se conecta com aquele que é poderoso. E quando você é cheio de amor, você nem lembra que precisa de poder. Quando você é cheio de amor, a única coisa que você entende é que você quer estar mais perto de Deus, que você quer abraçar o Senhor, que você quer andar no Espírito e que você quer se alegrar na presença dEle. Por isso Jesus é a chave que muda todas as coisas. Jesus é a chave que te traz visão. Jesus é aquele que te faz sair da vista e caminhar por visão. Como aconteceu isso na prática? Acabou a bateria, glória a Deus, mas a gente está preparado, aleluia. É assim, quem tem visão anda preparado. Na prática, como aconteceu? Atos 7, verso 55. Nosso tempo da TV está acabando, glória a Deus, aleluia. Atos 7, 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu, contemplou a glória do Senhor, e Jesus em pé à direita de Deus, e ele exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora é interessante o que Filipe estava fazendo para ele enxergar o céu. Aliás, o que Estevão estava fazendo para enxergar o céu. Eu quero te falar, Estevão estava sendo apedrejado. E por que eu estou te falando isso? Talvez você não esteja sendo apedrejado naturalmente, mas talvez existam setas malignas atacando a tua mente nesse momento, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, dizendo que teu negócio quebrou, dizendo que a tua família acabou. Mas eu te convido a se colocar em pé e contemplar aquele que se levanta em teu favor, aquele que está à destra do Todo-Poderoso, porque quando você tem a visão do alto, aquilo que você está enxergando no natural vai perder a força, vai perder o efeito. Então você pode se levantar em fé, não porque você é poderoso, mas porque você pertence ao poderoso, e Ele é o teu Pai, e Ele te escolheu para que você permaneça firme, para que você vença e para que você viva o plano de Deus na sua vida. Aleluia. Dá tempo de a gente passar aquele vídeo? Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Peço que você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV, e você continue mais um pouco com a gente. Se o tempo da TV esgotar, continua com a gente no nosso canal do YouTube, para que Deus possa continuar falando ao teu coração. É rápido, nós já vamos encerrar esse momento. Aquele vídeo está ok? É possível passar aquele vídeo? Então vamos soltar o vídeo. Eu quero te mostrar algo muito interessante. Imagine um mundo marrom. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. How old are you now? Oh, there's something for you to open. I'm younger than you. Shut up. But I move Like better a brother than to you. a sister. He's open it. And what? He thinks he knows what it is. I was going to guess. Don't guess. You're gonna guess wrong. You're gonna guess wrong. Really? Yeah. Happy birthday, baby, from all of us. Happy birthday. What is it? Put them on. Come on. The sunglasses.
How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those. You see colors now? Oh, the trees are neat. Now you have rose-colored glasses, Saw them baby. before. Now you see with our eyes. Do you like the balloons? Oh, Turn around. What about the flowers on the house? Oh my goodness. doesn't look like mud. It looks like brighter mud. E aquele homem pôde ver. E eu estou aqui nessa noite para te falar que você também pode ver. E se você decidir colocar de fato a visão, ele tinha uma vista que não tinha cores, mas a visão do reino ela é abundante. E a visão do reino te traz uma identidade. E eu te pergunto, quantos querem andar na visão de Deus para a sua vida? Então nós vamos fazer um ato agora de adoração, onde você vai invocar isso. Entenda que as palavras, elas têm o poder de trazer a realidade, aquele que está no espiritual. É pela palavra que o milagre começa, entende? Isso é pela palavra que o milagre começa. Então hoje eu te convido, pela palavra que sai dos teus lábios, a começar a gerar um novo tempo na tua vida. Quantos querem gerar uma nova história na sua vida? Quantos querem viver o plano de Deus? Então essa adoração, nós vamos fluir agora, ela é o teu momento para que você comece a gerar o teu milagre. E o teu milagre é gerado em Jesus. Amém? Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Queremos fé para enxergar o sobrenatural.